Eu sou o Pastor Lino, tenho feito os meus vídeos no TikTok e agora estamos aqui no YouTube, que tem um pouquinho mais de tempo para nós expressarmos a palavra de Deus. E nós estamos aqui ao lado do Pastor Nilton também. Vamos, a partir deste momento, estarmos comentando a palavra de Deus, pregando a palavra de Deus, ensinando para você que é leigo ainda das coisas de Deus. E nós gostaríamos de começar falando sobre o batismo, que nós temos comentado muito sobre o batismo. Tem muita gente errando. A Bíblia diz: erra o homem por não conhecer as Escrituras e nem o poder de Deus. Foi Jesus quem disse essas palavras, que o homem erra. Muitos vão um pelo outro. Só porque o pastor falou, ele continua e acha que é verdade. Então muitos estão errando porque não examinam as Escrituras. Errais por não conhecer as Escrituras. Pastor Nilton vai começar a falar sobre o batismo. Eu quero já deixar claro, eu estou muito naquele aplicativo lá do TikTok, e às vezes as pessoas fazem pergunta. Eles perguntam para mim que denominação é minha. E eu gostaria de dizer que a minha igreja não tem placa. Nós somos de Cristo Jesus. Às vezes nós se reunimos nos lares, nós pregamos nas ruas, nas praças. O nosso intuito é levar a palavra de Deus, o conhecimento da palavra a todos. Agora, tem muita coisa na Bíblia que as pessoas erram porque o pastor às vezes não ensina, não explica. Há muitos lobos aí que abrindo igreja para ganhar dinheiro. Nós fizemos um vídeo agora recente dizendo sobre os cães, que está lá em Isaías. Os cães que pregam interessado, não cuida das ovelhas. Então é para isso que nós estamos fazendo esse vídeo. E nós vamos falar sobre o batismo e o pastor Nilton vai começar a falar. Pastor Nilton, com a palavra. Olá, queridos, graça e paz vos sejam multiplicadas da parte do único Deus e Salvador Jesus Cristo. Até aqui nos ajudou o Senhor. Então, irmãos, nós estávamos aqui comentando concernente ao batismo. Nós achamos interessante as pessoas quererem estabelecer um outro batismo. A palavra de Deus diz que está escrito lá em Mateus 28:19. Jesus Cristo se apresentou aos discípulos depois de glorificado e ele disse: todo o poder me foi dado nos céus e na terra. Portanto, agora, e ali ele deu a comissão, a grande comissão. Portanto, agora ide, pregai o evangelho, ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. E o interessante é que ele falou por parábola, isso é uma parábola. E Jesus sempre falava por parábola, até mesmo quando ele voltou glorificado, quando ele voltou ressurreto, falou por parábola. Para quê? Para que só entendesse as ovelhas. Ele disse: as minhas ovelhas ouvem a minha voz. Então, as pessoas ouvindo aquilo, não ouvindo, mas lendo, na palavra, porque ali quem ouviu foi os apóstolos. E os apóstolos entenderam muito bem o que ele disse, porque lá em Atos dos Apóstolos 2:38, estavam todos os apóstolos reunidos naquele dia de Pentecostes, e nós vemos ali que todos eles cheios do Espírito Santo, e Pedro, naquela narrativa, ele não, mas o Espírito Santo nele persuadiu mais de 3.500 almas, pastor? E a Bíblia diz que ele era indouto e inconstante, né? Uma pessoa que não tinha cultura, não tinha estudo. Então foi o Espírito Santo que falou na boca dele. Na boca dele. Eu não digo inconstante, ele era indouto, né? Não tinha letra. Então ali o Espírito Santo, usando o apóstolo Pedro, ele revelou exatamente o que Jesus Cristo disse em Mateus 28:19.
porque ele diz assim, todos, né, que estavam ali, ninguém refutou, todos os apóstolos que estavam ali, e ele disse, quando perguntaram para ele, depois de ele ter pregado aquela palavra maravilhosa, perguntaram, tá bom, e agora, o que nós vamos fazer, irmãos? 3.000 almas perguntou. 3.000 almas. E ele, respondendo, disse, arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados e recebereis os dons do Espírito Santo. Então eu pergunto uma coisa, irmãos, fazendo aqui uma analogia inteligente, vamos analisar. Ora, quando você é batizado em nome do Senhor Jesus Cristo, como disse o apóstolo Pedro, você tem o perdão dos pecados e recebe o dom do Espírito Santo. Se você não for batizado em nome do Senhor Jesus Cristo, se não for invocado este nome, você nem tem perdão dos pecados e nem recebe o dom do Espírito Santo. A palavra de Deus diz que, lá em Hebreus, né, 12, 14, me parece, que sem santificação ninguém verá a Deus. Ora, você só é santificado em nome do Senhor Jesus Cristo, porque o pecador não é santificado em nome de Jesus Cristo, mas se você tiver pecados, você não pode ser santo, porque santo significa separado. Então, quando você é batizado em nome do Senhor Jesus, seus pecados são perdoados e você é separado. Todos os teus pecados que você cometeu e que por uma desventura venha a cometer, serão perdoados. Não, pecado para a morte, nós sabemos. Agora, aquele que é batizado em nome do Senhor Jesus Cristo não peca para a morte. Ele não peca mais para a morte, porque o Espírito Santo guia ele pelo caminho da verdade. Então você não peca mais. Não há possibilidade mais de você perder a tua salvação, porque você já está inserido no corpo de Cristo. E Jesus disse, pastor, a árvore que o meu pai plantou, a planta que o meu pai plantou, ninguém arranca. Amém. Mas a que o meu pai não plantou, esta será arrancada. Exatamente. Então, quando Jesus diz para batizar em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, eu, se estivesse lá, pastor, com certeza eu ia cometer o mesmo erro que cometeu o Filipe. Eu ia dizer para ele, mas Senhor, qual é o nome do Pai? E ele me responderia o que respondeu para Filipe, mas eu estou há tanto tempo com você e você não sabe qual é o nome do Pai, você não me conhece. E outra coisa, pastor Newton, veja que a palavra foi escrita aproximadamente, segundo a teologia, 60, 70 anos depois de Cristo. Será que desde que Jesus falou passaram 60, 70 anos? Não haveria tempo dos discípulos se arrepender e voltar atrás? É interessante. Porque a palavra é verdadeira. Porque ali quem falou foi o Mestre, foi Jesus. Foi ele que disse, vão e batizem em nome do Filho. Qual é o nome do Filho, meu amigo? Qual é o nome do Pai? Nós não podemos ficar repetindo o versículo, nós temos que aplicar o versículo. O nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo é Jesus. Para os dias de hoje. No passado havia muitos títulos para Deus, muitos pseudônimos, muitos nomes. Hoje é Jesus, dado pelo Espírito Santo. Agora, no dia de Atos 2:38, veja que 3.000 almas, pastor, estavam diante dos apóstolos. Alguém se levanta no meio daquelas 3.000 almas e pergunta para os discípulos, que faremos, varões irmãos? E Pedro, cheio do Espírito Santo, disse, arrependei-vos a cada um de vós e sejam batizados em nome de Jesus Cristo para perdão de pecados. E posteriormente, estas palavras de Pedro, alguém poderia ter cogitado, mas Pedro, o batismo tinha que ser em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e não houve. Porque os discípulos compreenderam e entenderam que o nome do Filho é Jesus, que o nome do Pai é Jesus. Está escrito em Isaías, no capítulo 54, se me falha a memória,
que Jesus é o Pai da eternidade, é o príncipe da paz. Está escrito em Atos no capítulo 1 que Não, ele... pastor, é Isaías, 6:9. 6:9. Mas 54 também. Eu sou o Pai da eternidade, príncipe da paz. 6:9. Quem deu crédito à nossa pregação? E Isaías ali, é interessante que Isaías, nessa palavra, ele declara algumas coisas que as pessoas refutam hoje. Como é que ele pode ser pai, ser filho e ser espírito? Ora, meu irmão, pergunta para Jeová. Isaías disse o seguinte: o nome será Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade e Príncipe da Paz. Então ele é Pai, Príncipe, Filho, Consolador, tudo isso ele é. É Amém. Só Jesus Cristo. Ele é o verdadeiro Deus e a vida eterna, que diz o apóstolo João em 1 João 5:20. Então o nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo é Jesus Cristo, porque nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Colossenses 2:9. Colossenses 2:9. Então o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo está definido, é Jesus Cristo. Aí você pode perguntar, mas ele estava aqui, aí ele estava lá. Meu irmão, isso é Deus, a glória de Deus enche os céus e a terra. Deus deu para Moisés... derramou sobre os homens que Moisés escolheu 70 homens que ele escolheu, 70 espíritos. Deus tem os 7 espíritos de Deus que está lá em Apocalipse. Então como é que você vai querer estudar Deus? Deus não é para ser estudado. Você vai falar de trindade. As pessoas que falam de trindade... não é bíblico, né? Não é bíblico, não tem nenhum fundamento bíblico. Não tem. E o que é interessante é que quando o Espírito Santo fala, pastor, na boca do servo, que é o Espírito de Jesus Cristo glorificado, o Espírito Santo não é nada mais e menos do que o Espírito de Jesus Cristo glorificado. Porque as pessoas têm a mania de dizerem que o Espírito Santo é a terceira pessoa da Trindade. Irmãos, isso é blasfêmia. Isso é blasfêmia. Jesus, e Deus não é pessoa. O Espírito não é pessoa. Jesus Na boca Cristo... do poço de Jacó, pastor, Jesus disse. Jesus falou com a samaritana. Ela perguntou, Senhor, vocês dizem que é para adorar no monte, lá em Israel, em Jerusalém? E Jesus respondeu para ela, ora vem e agora é que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade, porque Deus é espírito. Deus não é uma pessoa. Exatamente. Ele tem um corpo glorificado. Exatamente. Me fizeram uma pergunta no TikTok, ontem ou antes de ontem, mas como o senhor prega Jesus como pai, ele era pai e era filho ao mesmo tempo? Explica essas coisas para mim. O rapaz me perguntando, leigo. Isaías explica. Isaías explica. Mas eu quero dar uma explicação aqui bem breve, dizer para você que fez essa pergunta, e para você que não conhece ainda, que Jesus tinha 2 personalidades. Ele era 100% homem. Mas o Espírito que habitava nele, que ressuscitou o morto, era o Pai, era o Eterno, era o Criador que fazia o milagre. Deus, na verdade, ele não tinha corpo. Lá em Hebreus diz, corpo me preparaste. Então foi preparado um corpo no ventre da Virgem, e este corpo se manifestou como homem, e o Espírito de Deus, porque Deus, em sendo o Espírito, habitou nesse corpo. É só isso, é muito fácil. Então ele, quando é homem, ele é filho, porque ele é filho do homem. Mas quando ele é Espírito, ele é o próprio Deus. Jesus Cristo é o próprio Deus. Ele criou, ele salvou, ele santificou. Então, Deus no Antigo Testamento... Então, quer dizer que no Antigo Testamento tinham vários deuses. Jeová Rafá, Jeová Jireh, El Shaddai, Jeová Nissi, tudo isso são manifestações de Deus. Então, quando diz o Pai, é uma manifestação de Deus na criação. Deus se manifestou como Pai, Ele criou todas as coisas. Lá em João 1, diz que Ele criou todas as coisas, sem Ele, nada do que foi feito se fez. Então Ele criou o próprio Jesus Cristo, que era o Verbo, que estava com Deus, em Deus. Ele é o próprio Deus.
Ele estava com Deus. E era Deus, não é? E depois se manifestou como a luz do mundo. Então ele é a luz do mundo, o Cordeiro de Deus, ele é leão da tribo de Judá, ele é o pão da vida, ele é o bom pastor. Tudo isso é ele se manifestando como ele é a vida. Ele é a verdade, é a vida. Inclusive nesse versículo de João 14:6, onde Jesus Cristo disse, olha, ele diz, eu sou o caminho. Quem é o caminho? O Filho. A verdade e a verdade. Olha, eu sou o caminho e a verdade e a vida. Quer dizer, não pode entrar outro, ele. Então ele é o caminho, é o Filho. É a verdade, o Pai. É a vida, o Espírito. Eu nunca vi ninguém ter vida sem Espírito. Tudo que tem vida tem Espírito. Pastor, então ele é o caminho, é a verdade, é a vida. Ninguém vem ao Pai, quer dizer, vem a ele próprio. Pastor, eu já vi pastor grande na televisão falar, ninguém vai. Mas a Bíblia diz, ali no Evangelho de João, capítulo 14, versículo 6 em diante, Jesus disse, ninguém vem ao Pai senão por mim. Vem por quê? Porque é o único Deus. Se fosse vai, tinha um Deus lá do outro lado e outro aqui. Mas Jesus foi claro, foi objetivo e muitas pessoas não compreendem isso. Jesus disse, eu sou o caminho, eu sou a verdade, a vida e ninguém vem ao Pai senão por mim, porque ele era o próprio Pai. Perfeitamente. E o que eu estava dizendo, pastor, que quando o Espírito Santo usa a pessoa, e os ouvintes todos sentem o calor do fogo no coração, porque quando eles lá, as 3.000 almas ouviram, e com certeza ali teve um ou dois que intercederam por eles e perguntaram, né, ou perguntou, né, o que faremos, irmãos? Nós vemos que eles foram compungidos. Quer dizer, os corações foram compungidos, eles sentiram aquela palavra que veio de Deus, não é palavra de homem. Hoje você vai aí nesses templos aí que existem por aí, essas Babilônias que existem por aí, é só palavra de homem, só palavra de homem, não tem nada espiritual, eles só falam em dinheiro, só falam na vida terrena, no gozo aqui. O nosso gozo não é aqui. Nosso gozo é nos altos céus. E eu vou dizer, pastor, eu quero dizer isso e também já vou encerrar. Ninguém será salvo se não for batizado em nome do Senhor Jesus Cristo. Todos os que não são, irmãos, todos os que não são batizados em nome de Jesus Cristo e são batizados na expressão trinitária, não são batizados, eles são simplesmente apenas molhados. Tomaram um banho, não são batizados. Para ser batizado, tem que ser invocado o nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Aleluia. Porque está escrito em Romanos 10:13, todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Se você não invocar o nome do Senhor, você não será salvo. Agora não é invocar, ficar, oh Jesus, não, é invocar no batismo. E tem que confessar. Se com a tua boca tu confessares o Senhor Jesus Cristo e no teu coração creres que Deus o ressuscitou dos mortos, será salvo. Porque com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa para a salvação. Então se você confessar este nome, com certeza você é salvo. Se não, meu amado, infelizmente você está na religião. E a religião não salva. A tua salvação está em Jesus Cristo. Para que participes da família de Deus, é necessário receber Jesus Cristo como o único Senhor e Salvador da tua alma. Está lá em João 1:12. Aqueles que receberam, ele deu-lhes o poder de ser chamados de filhos de Deus. Os que não nasceram do poder do homem, do poder da carne, mas do poder de Deus. Amém. Pastor, amém? No outro aplicativo, as pessoas têm comentado comigo. Acredito que são pessoas leigas. Elas têm me cogitado e falado comigo o seguinte: mas não foi Jesus quem falou. Foi Paulo. Mas foi Pedro que falou. Mas eu quero dizer para você que aqui em Efésios está escrito o seguinte, no capítulo 2, o versículo 20. Edificado sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, do qual o Senhor Jesus Cristo
é a principal pedra de esquina. É verdade. E lá em Gálatas, no capítulo 1, e o versículo 11 e o 12, está escrito o seguinte, o próprio Paulo, expressando essa palavra, ele diz, mas faço-vos saber, irmãos, que o evangelho que por mim foi anunciado não é segundo os homens, não. E o versículo 12 diz, porque não recebi e nem aprendi com homem algum, mas pela revelação de Jesus Cristo. E eu tenho comentado lá no aplicativo do TikTok, nos meus vídeos que eu tenho feito, eu tenho comentado que Deus falou na boca de Paulo. Se nós não crermos na Bíblia Sagrada, meu amigo, como que nós vamos crer em Deus? Nós temos que primeiro crer na palavra dele, para depois crer nele. Para crer nele, precisa crer na palavra. Porque como que nós chegamos a conhecer a Deus? De que maneira? Através de quem? Da Bíblia Sagrada. Que está escrito aqui que ela serve para redarguir, para corrigir, para ensinar. É a palavra. Se eu crer só numa parte e não creio na outra, também não está certo. Aí as pessoas estão aí, perdidas, porque não examinam as escrituras sagradas. Porque não lê. E às vezes também ouve, mas a palavra não interessa para ele, ele quer brigar, ele quer discutir, ele xinga. Ele cogita a gente. Mas, meu amigo, o que nós temos falado, eu estou já há quase 30 anos pregando, é a palavra de Deus. Eu não saio uma vírgula fora da palavra de Deus. Tenho visto o pastor Nilton pregar nos trem, no metrô aqui de São Paulo. Ele tem entregado os panfletos anunciando a palavra de Deus, um sacrifício que nós temos feito, que lá no futuro será recompensado. Tudo isso nós fazemos de graça, sem cobrar nada. Porque nós recebemos de graça, meu amigo. E Jesus, a palavra diz, se você recebeu de graça, dê de graça. Esses dias me cogitaram aí, para me receber, se eu estou cobrando. Não cobro nada, amigo, eu faço isso por amor à obra. E ai de mim, ai do pastor Nilton, se não anunciar a palavra. É por obrigação, né, pastor? Nós temos obrigação de pregar o evangelho. Jesus disse, ide, é um mandado dele, ide e pregai. E se nós não pregarmos, ai de nós se não pregarmos. Agora, nós não queremos aqui recitar nenhuma religião, nenhuma placa. Não, nós não temos. E nenhuma doutrina fora da palavra de Deus. A doutrina nossa é a doutrina de Cristo. Jesus Cristo disse, a minha doutrina não é minha, mas é daquele que me enviou. Quem quiser servi-lo pela mesma doutrina, verá se ela é minha ou se é de Deus. Então, você examina na Bíblia e vê se essa doutrina é de Deus, ou se é minha, ou se é nossa. Examine na palavra de Deus. Quero deixar uma citação de um capítulo para você em Gálatas 3, a partir do versículo 26 até o 29, diz o seguinte, portanto, todos quantos fossem batizados em Cristo já se revestiste de Cristo. E aí não há diferença entre gregos, judeus, servo, livre, macho ou fêmea, porque todos são filhos de Deus em Cristo Jesus. E se sois de Cristo, sois herdeiro conforme as promessas. Está escrito lá. Então você, para ser herdeiro de Deus, você tem que estar inserido no corpo de Cristo. Para você estar inserido no corpo de Cristo, você tem que ser batizado em nome do Senhor Jesus Cristo. Tudo isso está na palavra, só confunde quem quer. A Babilônia veio para confundir, porque se nós lermos Apocalipse 17, nós vamos saber que a Babilônia romana veio para confundir. Para confundir. Deus abençoe. Pastor, eu quero encerrar falando para os ouvintes, para você que é crente principalmente, que não negue o nome de Jesus. Para você que é um novo convertido, vai se batizar, não negue. E eu quero finalizar falando sobre o apóstolo São Paulo, que perseguia os crentes e foi para lá em Damasco. E lá Deus falou no coração de Ananias para recebê-lo, porque ele seria um homem valente para anunciar as boas novas de salvação. Anunciar o nome, inclusive. O nome de Jesus. E morrer por ele também. Morreu pelo nome. E ali, esse encontro que eles tiveram ali, Ananias vai ao encontro dele, vê ele prostrado no chão, orando, 3 dias sem comer, sem se alimentar, e Ananias fala para ele,
Paulo, que te detens? Saulo, que te detens, Saulo? Levanta-te e lava os teus pecados, invocando o nome de Jesus Cristo. Olha que a palavra é bem clara aí. Lavar os pecados tem que invocar o nome. Foi o que Ananias, um servo de Deus, um homem de Deus, falou para Saulo, que posteriormente Deus muda o nome dele para Paulo. Levanta e lava os teus pecados invocando o nome de Jesus. Amigo, temos que invocar o nome de Jesus na hora do perdão. E qual é a hora do perdão dos nossos pecados? É a hora que nós vamos descer as águas, ser uma nova criatura. É aquele momento que nós vamos nascer de novo. E muita gente, no momento do novo nascimento, na hora que vai nascer de novo, ele está negando Jesus. É verdade. Não coloca o nome de Jesus para perdão de pecados. E tem outro versículo também, ali na primeira carta de João, no capítulo 2 e o versículo 12. Marque bem aí. 1 João, lá nas cartas, capítulo 2 e versículo 12, está escrito: filhinhos, escrevo-vos, porque somente pelo nome de Jesus é perdoado os pecados. Então não existe outro nome. Pai não é nome, Filho não é nome, Espírito Santo não é nome. Tanto é que na Bíblia está escrito o espírito maligno. Tem o Espírito Santo e tem o espírito maligno. Não é nome, é título. É verdade. Então o nome que está acima de todos os nomes está escrito lá em Atos, no capítulo 4 e o versículo 12. Está escrito: e em nenhum outro há salvação, porque também debaixo do céu nenhum outro nome há dado entre os homens pelo qual devamos ser salvos. Amém, pastor? Amém, graças a Deus. Irmão, eu só quero deixar aqui, pastor, para encerrar. Se você quiser ser batizado, nós não temos placa de igreja, nós somos o corpo de Cristo. É um corpo místico nos 4 cantos da terra. Então a igreja de Cristo é isso. E se você quiser ser batizado, eu vou deixar o telefone meu e você pode ligar para mim, eu vou, te batizo e você vai congregar onde você congrega, não tem problema, e lá você prega o nome do nosso Senhor Jesus Cristo, não há problema nenhum. O meu telefone é 011 99894 9070, Newton, 99894 9070. É o zap, né? É o 011, é o zap. Deus abençoe a todos, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém e amém. Que Deus abençoe você, ouvinte. Vamos retornar com outros vídeos, aguarde que nós vamos fazer outros vídeos para esclarecer você, tá? Não é para arrumar confusão com ninguém, mas é para deixar você esclarecido das coisas de Deus. A Bíblia diz: erra o homem por não conhecer as Escrituras. Nós sabemos, nós cremos, e nós não vamos deixar você enganado. Você vai aprender conosco. Aliás, não é conosco, é com Jesus. Jesus disse: aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Que Deus te abençoe em Cristo Jesus.